Boa noite a todos, boa noite, professor Marciano, professor Dierle, professor Alexandre, professora Flaviane, organizadores desse evento, a quem eu cumprimento e agradeço o honroso convite para fazer parte dessa turma que vai falar de tecnologia, de acesso à justiça e de tantos temas que são tão caros à minha pessoa. Agradeço também a Larissa e a Camila, as acadêmicas que auxiliaram e conversaram comigo, me ajudaram a estar virtualmente nesse espaço. Eu costumo fazer isso, eu sou também membro de pós-graduação, eu sei que os eventos de pesquisa no Brasil não acontecem sem o auxílio dos pesquisadores e faço a elas esse agradecimento. E agradeço também ao convite de participar dessa conversa e dividir um pouco da minha experiência com o projeto de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial no STF. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma breve homenagem. Eu fiquei muito feliz de ver o slide do professor Dierle e ver aquele homem de ferro gigante. Eu, inclusive, deixei minha princesa Leia, o Funko, aqui em evidência como uma homenagem ao professor. É o gosto pela cultura geek, acho que é comum às pessoas que estudam esse tema. Eu vou compartilhar minha tela para compartilhar a apresentação, para tentar deixar um pouco mais didático os comentários que eu tenho a fazer. Eu fui convidada para conversar um pouco a respeito da pesquisa que eu tive o privilégio de integrar desde o início, o Projeto Vitor, que se chamou Projeto Vitor, teve esse nome um pouco depois, inicialmente eles tinham esse nome bem comprido, de pesquisa, desenvolvimento, de aprendizagem de máquina, e ele virou o Projeto Vitor em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que além de ser ministro do Supremo, o autor do Coronelismo em Chave e Voto, foi o principal responsável pela sistematização da jurisprudência do STF em súmula, o que facilitou a aplicação dos precedentes judiciais em recursos, o que tem tudo a ver com o que o Projeto Vitor faz de fato. É uma homenagem muito merecida, eu acho sempre justo, já que nós vamos falar de uma tecnologia que nos auxilia a olhar para o direito e para a sociedade que a gente quer no futuro, fazendo essa referência à nossa herança de passado, para que a gente não se perca, justamente no que o professor Dierle falou, nessa busca louca por eficiência e entender que a tecnologia é instrumento de acesso à justiça e de efetivação de direitos fundamentais. O projeto Vitor, ele se desenvolve no contexto de parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Brasília, envolvendo especialmente 2 centros de pesquisa, três, que é o direito, a ciência de computação e a engenharia de software. Essa parceria e esse contexto do desenvolvimento do Projeto Vitor, ele tem uma parte estratégica muito interessante. E eu fico muito feliz de poder falar publicamente para um público tão qualificado como desse congresso e poder falar como pesquisadora do comprometimento e da escolha do STF de investir na pesquisa e no desenvolvimento da tecnologia no ambiente nacional. A gente fala tanto em crise de desenvolvimento e a falta de investimento em educação, e esse projeto fez justamente isso, possibilitou que esse tema fosse pesquisado por uma série, um grupo enorme de pesquisadores e que a gente pudesse trazer essa experiência. Justamente eu fiquei muito feliz, professor Dierle, de ouvir sua fala e estava assim com a cabecinha, porque nós estamos alinhados nos nossos pensamentos em relação a esse tema, e eu vou tentar no meu breve tempo, que eu inclusive esqueci de acionar o meu cronômetro, que a minha inteligência artificial já ligou aqui porque reconheceu o meu rosto, e para eu não me perder no tempo, se eu conseguir dar alguns exemplos de aplicações dessa inteligência artificial para a promoção dos direitos fundamentais e não exclusivamente focada em eficiência, eu vou tentar fazer para que o nosso tema seja o mais bem aproveitado possível. Algumas características dessa, além da pesquisa acadêmica e desenvolvimento da pesquisa nacional, que não é pouca coisa, a segurança e a finalidade pública da pesquisa, porque a gente está falando de um big data judicial, quando a gente fala do Projeto Vitor, gigante. E como a universidade não tem pretensão econômica, e ela foi envolvida nesse projeto justamente preocupada com todos esses objetivos que o professor Dierle já falou, com tanta propriedade, o fim público dessa contratação fica muito ressaltado. Então, existe primeiro, o desenvolvimento do conhecimento, que sem a experiência, a tecnologia, ela não se desenvolve sozinha, a gente precisa
de exemplos e de experiência para que todas essas áreas que o professor Gerli comentou se desenvolvam, mas que tenha também essa transferência para o corpo técnico do STF, o que aconteceu, e a formação de profissionais da área, tanto do grupo de pesquisa, que volta a formar outros profissionais, como o ambiente acadêmico serve, né? Todos os mestres e doutores que se envolveram, e os próprios acadêmicos de graduação que se envolveram nesse projeto, continuam propagando esse conhecimento, e a formação de profissionais na área como um todo. A gente destaca que esse projeto ele é formado por uma equipe multidisciplinar, como a gente já destacou. Mas a metodologia foi sempre muito voltada a partir do olhar da equipe jurídica. Isso requereu alguns desafios, que a equipe jurídica e a equipe de tecnologia normalmente falam em línguas diferentes, e a gente precisou descer alguns degraus para que todo mundo falasse a mesma língua. Isso implicou que a tecnologia entendesse de direito e que o direito entendesse de tecnologia. A publicação que o professor Marciano mencionou na leitura do meu currículo, Direito e Inteligência Artificial, a gente não tinha acesso à bibliografia que fizesse essa tradução da linguagem tecnológica para a linguagem jurídica. A gente já estava envolvido num projeto de pesquisa que tinha desafios no dia a dia, e a gente precisou correr muito para sistematizar e tomar posse desse conhecimento. Então, a gente escreveu o livro que a gente gostaria de ter lido. O professor Fabiano Hartmann, meu orientador de mestrado, coordenador do Projeto Vitor, foi meu parceiro nessa empreitada, ao qual eu já deixo aqui minha lembrança e agradeço o convite tanto para integrar o projeto de pesquisa como para escrever o livro, e a gente teve essa preocupação de dotar o profissional do direito desse tipo de conhecimento que é tão necessário. Por que esse tipo de conhecimento é tão necessário? Quando a gente fala de um projeto de pesquisa, o profissional do direito que está envolvido no projeto de pesquisa de desenvolvimento de inteligência artificial para aplicação no direito, o profissional do direito que está envolvido, ele tem um papel crucial de evitar que essa tirinha aconteça, que é o que o consumidor, né, a gente fala consumidor, mas é o usuário final, explicou que precisa, o que o líder do projeto entende, como que o analista desenhou, o código que o programador escreveu de fato, e, na verdade, a solução simples que era necessária. Então, a gente precisa o tempo todo traduzir essas expectativas, necessidades, características de todas essas opções tecnológicas entre um lado da tecnologia e um lado do direito. Mas, afinal de contas, estou aqui falando do Projeto Vitor, quais são as etapas, o que o Projeto Vitor faz de fato? O Projeto Vitor ele foi composto de 4 etapas. Eu vou até mudar, vou passar para as atividades, depois a gente volta para as etapas. O que o Projeto Vitor, o que o Vitor faz, essa inteligência artificial aplicada no Supremo Tribunal de Justiça? Eita, no STF, no Supremo Tribunal Federal. O Vitor, o que ele vai fazer? Ele pega todo esse big data gigante, toda essa massa de processos eletrônicos que a gente tem, porque o STF tem uma característica muito peculiar. Ao contrário das soluções, e algumas das citadas pelo professor, eu tenho o privilégio de conhecer, as soluções dos tribunais locais, a gente pensa assim, um tribunal X tem o seu sistema, tem a sua base de dados, que tem até algumas divergências através do tempo, mas ela tem mais ou menos as mesmas características. Ela funciona, o processo tem mais ou menos a mesma cara. O STF recebe os processos do país inteiro, de tribunais que já trabalham com processo digital e processo eletrônico há mais tempo, e de tribunais que precisam ainda pegar um processo físico, digitalizar e enviar. E a entrada é toda a mesma dos processos digitalizados. Então, um trabalho gigante desse projeto de pesquisa foi a preparação dessa base de dados para que o Projeto Vitor pudesse fazer as atividades que ele foi concebido para fazer, que são a conversão de imagens em texto no processo digital, a separação e classificação das peças processuais mais utilizadas, porque chegam blocos gigantes e PDFs de processo com o processo inteiro, e a identificação dos temas de repercussão geral. Então, deixa eu voltar. Como que esse projeto foi estruturado em termos de etapa? A primeira etapa foi a preparação e a estruturação dessa base de dados, e quando a gente fala isso, parece que é uma coisa simples, assim, que a gente vai organizar. Mas quando a gente vê
os comentários do professor Dierle em relação ao husky, de como que o algoritmo diferenciava um husky de um cachorro em relação à neve, a gente entende o impacto gigante que tem a preparação e a estruturação de uma base de dados para o desenvolvimento de uma inteligência artificial. Não é coisa pequena. Principalmente quando a gente trata de dados tão grandes, com volume tão grande e com características tão diversas como a gente tem na Suprema Corte. A segunda etapa é foi a avaliação dos algoritmos e estratégias eficientes para esse contexto de repercussão geral. E aí a gente destaca aqui as redes neurais profundas que foram utilizadas também, mas não só essas. Quando a gente vê o produto final do Vitor funcionando e os resultados que ele alcança, a gente pensa que, tipo, então é um algoritmo, é uma combinação, um resultado de eficiência que se alcançou, uma combinação de diversas técnicas. A gente trabalha com processamento de texto, como é esperado para o problema que a gente trata, com classificação por imagem, principalmente na parte de separação de peças e separação de documentos. Quem lida com processo e, por exemplo, os advogados vão entender muito do que eu estou falando. Tem um processo tal, a gente precisa que ele chegue digitalizado porque a gente tem que redigir uma petição. Daí vem o arquivinho do processo digitalizado, tão fácil a vida moderna, né? Chega o arquivo do processo digitalizado. E depois a gente se depara com um volume gigante de texto e praticamente passa a procurar uma agulha num palheiro na informação que de fato nos interessa. E só entender onde começa e onde acaba cada documento é um desafio, porque a gente sai, mesmo o processo eletrônico, a gente sai dessa herança do processo físico e o digitaliza. E não pensa num processo necessariamente digital de fato. Muitas vezes o processo eletrônico, ele simplesmente reproduz a lógica do processo físico. Então, a gente trabalhou bastante com essa parte de classificação por imagens e usando também essa tecnologia das redes neurais. Junto com isso, vem a prototipação e o treinamento desses algoritmos, incluindo sua avaliação, e aí a gente vai e volta muitas vezes. Porque não basta treinar e ver que, bom, classificou. Tem que verificar. Professor Dierle, vou lhe agradecer muito pela imagem do husky, porque ela é muito didática. Muitas vezes a gente tem que verificar se o algoritmo não está classificando a partir da neve. Então, a gente tem, nesse corpo de pesquisadores, não simplesmente, olha, chegamos ao resultado, e sim essa reavaliação constante de a gente chegou no resultado pelos motivos certos, está certo o que está sendo pesado, eu não tenho tempo suficiente para dar alguns exemplos, mas existe uma série de formas da gente verificar isso na prática. E a outra parte é a preparação da arquitetura e comunicação com, assim, pegar essa parte que sai tudo isso feito em laboratório, a gente recebe os dados do Supremo e esses dados são revistos muitas vezes, preparados, e a gente está nessa reunião, nesse processo constante dialógico com o Supremo. Isso é muito importante falar. Eu tive o grande prazer de poder verificar isso na prática, de estar quase que semanalmente no STF, falando tanto com a equipe da Secretaria Judiciária, quanto com a equipe técnica, e fazendo sempre essa ponte com a nossa preocupação com o nosso balanço, e ver essa transferência de conhecimento e adequação de necessidade, e buscando sanar todos os vícios de comunicação para que essa fosse, de fato, uma tecnologia que servisse de instrumento para a promoção do direito. É muito fácil simplesmente pegar um banco de dados de processo, treinar algoritmo, ver o resultado, o F1 score ou qualquer outro tipo de resultado que sirva de parâmetro, chegar a um resultado de laboratório bom e jogar essa tecnologia. Sem essa estruturação, o projeto não funciona da mesma forma. E aí tem essa parte de comunicação e eu tenho um privilégio muito grande de falar isso, o cuidado que o STF está tendo de como que essa tecnologia vai ser implantada. Muitas vezes a pessoa que revisa uma peça não vai saber se foi uma pessoa ou uma máquina que chegou àquele resultado. E esse assim, parece um detalhe sutil, mas esse machine bias, essa tendência que a gente tem de falar, foi o algoritmo que classificou, e a gente confiar nessa informação, é uma verdade. Então, a gente precisa, nesse contexto, ser protegido de si mesmo, e nisso é muito bonito de ver que existe uma gama muito grande de pesquisadores especializados em áreas diferentes na parte tecnológica, e ver como cada um deles pega o seu know-how e traz para o projeto em relação a isso, para que a gente possa entregar o que a academia tem a oferecer de melhor,
tanto do âmbito da tecnologia como do âmbito do direito, e pegar esse produto que saiu desse projeto e trazer de volta para a academia. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando um pouco dessas experiências e fazer com que isso floresça e dê mais frutos. Então, vamos lá. As atividades do Projeto Vitor. Tudo isso que eu falei está mais ou menos assim, essa complexidade toda, dá para ver um pouco nesse gráfico, que é mais cognoscível ao pessoal da tecnologia, mas que eu vou também explicar. Deixa eu dar uma olhadinha em como está meu tempo, para eu não me perder. Vamos lá. O que o Vitor faz? A gente tem aqui, deixa eu ver, se eu botar o meu mouse, eu consigo, será que... Ah, não. Vamos lá. Esse processinho que a gente tem aqui à esquerda é o processo como ele chega no STF e chegaria para o analista sem essa parte de automação. Então, a gente tem essas 3 entregas. A parte que pega um processo, que é uma imagem, na verdade, de fato, tira o texto, processa esse texto, melhora essa qualidade e coloca ele de volta nesse PDF, que vai ficar lá inteiro disponível, porque são processos diferentes. Assim, quando a gente fala, a gente tira o texto, não é simplesmente quando a gente consegue num PDF selecionar e fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, é porque esse processo foi realizado. Quando a gente diz, a gente tira o texto de um processo, a gente primeiro transforma ele num arquivo diferente de TXT, faz esse processamento, melhora a qualidade do texto que é extraído e coloca ele de volta no PDF para que o analista, quando receber aquele processo que passou por essa parte de estruturação, possa olhar e fazer aquele Ctrl+C e Ctrl+V. Ah, tem uma citação aqui interessante, estou analisando esse processo para verificar a decisão, e ele possa fazer o Ctrl+C e Ctrl+V do próprio PDF do processo. Esse PDF, esse texto que voltou para o PDF, que é uma das entregas, esse texto daí, formato texto, sem ter a ver com PDF, ele vai passar por uma estruturação de base de dados que vai classificar em peças e por outra estruturação de base de dados que vai classificar em temas. A gente inicialmente não tinha essa proposta de peças. A ideia do Projeto Vitor foi sempre trabalhar em repercussão geral para a classificação de temas de repercussão geral, os de maior incidência. Mas o problema peças foi uma verificação ao longo do projeto de pesquisa. Porque quando a gente estava lá observando como uma pessoa, a gente fala no meio de tecnologia, como que o humano faz isso, a gente ficou lá, assim, um pouco assustadoramente quietinho, vendo as pessoas trabalhar e ver o que elas faziam para classificar processos em temas. Elas olhavam sempre algumas peças. Então, não fazia, assim, uma das hipóteses de pesquisa é que seria mais eficiente para um projeto olhar só para aquelas peças e não para o processo inteiro. Acabou que, no final, a gente trabalhou com todas as hipóteses, passando todo o processo, passando por algumas peças, passando por X peças, e verificando de qual forma, olhando que partes do processo, que o classificador de temas teria um melhor desempenho. Com essa hipótese, a gente percebeu que essa classificação de peças tinha um valor enorme para o STF. Porque o analista que recebia esse PDF inteiro e muitas vezes via alguma citação e precisava procurar, onde que isso está no processo, onde que está o acórdão, ou onde que isso está na sentença, precisava olhar esses blocos de PDF gigantes que teria como ser classificado pela inteligência artificial. Então, o classificador de peças passou a integrar o escopo do projeto, sendo aplicado, a gente tendo melhor eficiência em vários níveis de análise dentro do Supremo, tanto na Secretaria Judiciária, quando o analista está fazendo admissibilidade, precisa verificar preparo, procuração, uma série de etapas no processo, quanto em gabinete, quando se precisa verificar em relação ao direito material, também procurar essas informações em algumas partes do processo. Aqui a gente tem um exemplo desse fluxo de limpeza de pré-processamento, que é quando chega esse documento, assim, esse PDFzinho, que daí tem separar em página, extrair texto, verificar se tem texto ou não, todas essas etapas que parece assim, tipo, não, a gente coloca só nesse programinha e que tem muitas etapas pequenas da pesquisa e que cada caixinha dessa vai impactar no resultado final. Agora, a gente voltando para questões mais gerais, quando a gente começou no projeto, não existia ainda, assim,
quase ninguém falava de inteligência artificial no direito, assim, existia já essa conversa, mas não tinha tantos projetos. Hoje a gente fala e tem um volume enorme de tribunais e muitas iniciativas de inclusão dessa tecnologia, não à toa, de inteligência artificial no direito, mas a gente, assim, quando começou a tratar com o projeto, não tinha essas diretrizes. Foi um alívio para a gente, acho que o projeto começou em 2018, foi um alívio para a gente em 2019, quando veio a portaria do CNJ, que criou esse centro de inteligência artificial justamente nessa integração de todos os projetos e estabeleceu algumas linhas e diretrizes, e da gente ver que o projeto Vitor, como foi concebido, estava de acordo com essas expectativas. Que é a solução de automação de processos e rotinas, as soluções de apoio à decisão aos magistrados e aos servidores e ao todo o sistema de justiça como um todo, e atendendo esses princípios de razoável duração do processo, importância da inovação, para cada necessidade de uma pesquisa, essa parte dessa inteligência que é chamada de fraca ou específica, como o professor Gerli falou, a gente vê que quando é muito engraçado nessa parte de conversa e colaboração entre os servidores de todas as áreas, a gente vê muito assim, porque a inteligência artificial faz análise de um contrato em 4 segundos. Então, nessa confiança falsa nas máquinas e pelo profissional do direito não entender exatamente como que a inteligência artificial funciona, muitas vezes a gente estava assim, verificando como que o analista olhava para tal coisa. E aí a gente precisava, um exemplo que me vem à cabeça é a gente precisava identificar como que a gente ia classificar as características de procuração, e estava com a equipe que fazia essa preparação conversando. E aí uma analista falou, mas o Vitor não é inteligente? Ele pode simplesmente procurar a cadeia de procuração. E aí existe esse esforço de explicar que, na verdade, o Vitor não é inteligente, o Vitor sabe fazer uma coisa, e na verdade essa função do Vitor de separação de peças sabe fazer uma coisa muito bem, e a gente precisa dar amostras para que ele identifique quais são essas peças. E já me perdi porque eu estava fazendo esse comentário que me veio de supetão. Outra herança do projeto, que daí eu falo com muita alegria, é a estrutura física que ficou para a UNB, o laboratório, a iLab. A gente tem aqui a inauguração desse laboratório, tem o Edmundo, secretário-geral de tecnologia, o professor Fabiano, o professor Fabrício, o professor Newton, professores que integraram o projeto. Alguns dos pesquisadores dos quais eu me encontro dentro do laboratório, algumas das nossas publicações, que são produto desse projeto de pesquisa. E aqui o reforço que o objetivo do projeto é aumentar a velocidade da tramitação dos processos, que a máquina não decide, não julga, isso é atividade humana, meu timer já está aqui me avisando que meu tempo está acabando. E quando a gente coloca assim, deixa eu botar aqui os contatos do nosso grupo de pesquisa na UNB, quando a gente coloca assim o objetivo de eficiência como um objetivo meio e não um objetivo fim. O projeto Vitor, enquanto o professor Gerli falava, eu fui me lembrando de várias pequenas coisas que eu pude presenciar dentro do STF, dentro do laboratório de pesquisa, e eu sou muito otimista em relação à implantação da inteligência artificial como um instrumento de acesso à justiça e de acesso aos direitos fundamentais, porque eu vi assim, eu pude ver pessoas muito interessadas de empregar a inteligência artificial com a maior ética possível, com a maior confiança possível, com propósitos muito claros de promoção de direitos fundamentais e cuidado de acesso à justiça e processos. Fica aqui os nossos contatos. Eu agradeço o convite de forma muito carinhosa. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Eu estou à disposição do PPGD PUC Minas para a gente conversar, para a gente eventualmente poder fazer isso presencialmente de forma mais intensa. E fica aqui meu muito obrigada. Eu acho que eu consegui manter meu tempo.